dia para você que está aqui com a gente, tratando o agro como o agro merece. Eu sou Cristina Mascarenhas e estou substituindo Catiane Magalhães, que tirou o fim de semana de folga. Vamos ver o que preparamos para hoje? Confira aí. Produção de ovos na Bahia atinge recorde histórico no segundo trimestre deste ano. Esse aumento na produção fez com que tivéssemos uma oferta maior de produtos, resultando em uma redução de preço nas prateleiras do supermercado. Com tudo isso, a nossa granja, por exemplo, tem adotado embalagens com maior quantidade de ovos, com o intuito de incentivar ainda mais o consumo da proteína. Vamos acompanhar o processo de produção da única fábrica de celulose solúvel da América Latina. Fica aqui na Bahia. Essa é a área da secagem e acabamento. Ali no final você consegue ver a folha de celulose saindo do secador, sendo enrolada num jumbo. O jumbo varia de 30 a 50 toneladas. Esse no momento é em torno de 30 toneladas, depende do produto que a gente está fazendo. No mês em que se comemora o Dia do Cerrado, vamos falar sobre as ações do governo desenvolvidas para preservar esse bioma que é um dos mais importantes. Quando é percebido que a vegetação nativa do Cerrado foi transformada numa vegetação de pasto, por exemplo, a gente verifica se aquela área teve uma autorização para aquele procedimento e, se não teve, as equipes de fiscalização vão a campo para investigar o que está acontecendo ali. Este ano, o Dia do Cerrado, comemorado na última quarta-feira, ele foi especial. O bioma, que é o berço das águas e tão importante para a diversidade da fauna e da flora, foi retratado no livro Cerrado, Sustentabilidade, Agronegócio e Inovação. Um presente que vai eternizar suas características e peculiaridades. O bioma tem a maior diversidade do mundo, com mais de 6.000 espécies de árvores e 800 de aves catalogadas. Sua importância foi retratada no livro Cerrado, Sustentabilidade, Agronegócio e Inovação, lançado no último dia 11 de setembro, data em que se comemora o Dia do Cerrado. A obra reúne 37 pesquisadores que discorrem sobre história, ocupação, preservação, biodiversidade, enologia de plantas nativas, manejo de conservação dos solos, formação geológica, recursos hídricos e legislação. Temas que foram compilados pela bióloga Alessandra Chaves, autora do livro, que tem a chancela do Instituto JCO. Tem interesse internacional, pelo que está escrito no livro, né? Que se ajuntou, se compilou, tópicos muito interessantes, o mais abrangente possível, né? Mas nós vamos aperfeiçoar, né? E o Instituto JCO, a gente ensina até criança, com palavra cruzada, quebra-cabeça, revistinha, né? O nosso objetivo é divulgar conhecimento na área agronômica, principalmente voltado para a área biológica, né? Denso e rico como o próprio Cerrado, o livro traz em 15 capítulos aspectos como tecnologias, gestão, eficiência e inteligência territorial, insumos essenciais na construção de modelos produtivos diferenciados, como que se vê aqui na Bahia, que alia produção e preservação. Nós juntamos, na verdade, esses pesquisadores que trouxessem também o que vem sendo aplicado, não só aqui na região oeste, mas em outras regiões do Cerrado. Então, e o sistema de plantio direto ele vem cada vez mais ganhando escala e a adoção de outras práticas conservacionistas que permite a maximização da utilização dos recursos naturais. Nós sabemos da importância do Cerrado, não só pela localização e a posição estratégica em relação aos outros biomas. O Cerrado ele compartilha espécies da Caatinga, da Mata Atlântica, da Floresta Amazônica e do Pantanal. E, além de tudo, o Cerrado ele tem um papel no desenvolvimento da agricultura nacional. O Brasil passou de importador de alimento para exportador de alimento a partir do desenvolvimento do Cerrado. E isso a gente não pode esquecer. Então, o agronegócio hoje é fundamental para manter a sustentabilidade no bioma. Nos dias 18 e 19 de outubro, a cidade de Barra, no oeste da Bahia, será palco do primeiro seminário da fruticultura irrigada. O evento vai destacar as oportunidades e inovações do setor, colocando em evidência o potencial produtivo da região, que faz parte do polo agroindustrial e bioenergético do Médio São Francisco. A cidade de Barra, banhada pelos rios Grande e São Francisco,
tem se destacado no cultivo de frutos como cacau, uva, coco e melancia. Com a ajuda da irrigação, a produção vem se tornando cada vez mais tecnificada e moderna. A aposta no desenvolvimento da fruticultura na região é grande. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia vê no projeto do Polo de Fruticultura uma oportunidade de transformação. A previsão é de que o polo gere 21,5 mil empregos diretos, com um aporte de 2,3 bilhões em investimentos privados nos empreendimentos que estão em fase de implantação ou análise nos municípios de Barra e Muquem de São Francisco. Esse cenário de crescimento será debatido no primeiro seminário de fruticultura irrigada, que acontecerá durante o evento Barra Frutos. O programa Mais Pecuária Brasil tem transformado a vida de pequenos e médios produtores na Bahia, oferecendo acesso gratuito à inseminação artificial para o melhoramento genético do rebanho bovino. Com suporte técnico especializado, o projeto tem aumentado a produtividade e a qualidade dos animais, além de contribuir para a geração de emprego e renda no campo e promover uma pecuária mais sustentável. Na próxima semana, de 19 a 21 de setembro, Salvador será palco do primeiro Festival de Queijo Artesanal da Bahia, reunindo mais de 60 produtores de várias regiões do estado. Uma ótima oportunidade para quem quer conhecer e saborear o que há de melhor na produção artesanal baiana. No próximo bloco, a produção de ovos na Bahia que atinge recorde histórico. O estado produziu mais de 20 milhões de dúzias. Não saia daí, a gente volta já. A produção de ovos na Bahia atingiu um recorde histórico no segundo trimestre deste ano. Entre abril e junho, o estado produziu mais de 20 milhões de dúzias de ovos, conforme dados do IBGE. Esse número representa um aumento de 7,5% em relação ao mesmo período no ano passado e um crescimento de mais de 13% comparado ao primeiro trimestre de 2024. Com uma demanda cada vez maior e um setor produtivo que vem investindo em tecnologia e práticas eficientes, a avicultura baiana se destaca pela evolução constante. Embora a Bahia ainda não esteja entre os maiores produtores de ovos do Brasil, o crescimento contínuo nos últimos anos é um indicativo claro deste crescimento. Essa demanda no setor avícola reforça o potencial da Bahia para se tornar cada vez mais competitivo, com granjas aumentando sua produção e contribuindo para abastecer o mercado interno. Em nossa granja, o crescimento foi ainda maior comparado aos números do IBGE. Tivemos um crescimento de 25% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Esse aumento na produção fez com que tivéssemos uma oferta maior de produtos, resultando em uma redução de preço nas prateleiras do supermercado. Com tudo isso, a nossa granja, por exemplo, tem adotado embalagens com maior quantidade de ovos, com o intuito de incentivar ainda mais o consumo da proteína. O ovo, que continua sendo uma das fontes de proteína mais acessíveis, ganha ainda mais destaque nesse cenário de crescimento. Existem muitas vantagens em consumir o ovo diariamente, porque além dele ser riquíssimo em proteína e é uma proteína de alto valor biológico, ou seja, o seu organismo absorve de uma forma muito positiva, ele é rico em vitaminas muito importantes para vários processos metabólicos, como vitaminas do complexo B e a vitamina D. Então, assim, a gente pode sim estar substituindo a proteína do almoço ou a proteína do jantar pelo ovo e aproveitar, né, os preços mais acessíveis. Só para você ter uma ideia, 5 ovos inteiros, eles correspondem a 100 gramas em média de frango ou carne. O preço está mais acessível do ovo e a gente consegue manter uma boa nutrição fazendo essa substituição. Como um produto em crescimento constante e benefícios nutricionais que atraem cada vez mais consumidores, o ovo se consolida como um alimento indispensável na mesa dos baianos. Essa semana foi comemorado o Dia do Cerrado. O bioma está presente em 10 estados brasileiros e na Bahia representa 20% do território. O governo do estado vem há um ano desenvolvendo ações de preservação. E para falar deste e de outros assuntos, nós convidamos o superintendente da Secretaria de Meio Ambiente, o biólogo Tiago Porto. Seja bem-vindo, Tiago. Muito obrigado, Cristina, e muito obrigado aqui à Band por esse espaço para a gente falar sobre as ações do governo de conservação desse bioma. A pergunta primeira é: por que o Cerrado é importante? Bom, o Cerrado, aqui na Bahia, ele se concentra no oeste do estado. O Cerrado é um dos 3 biomas que nós temos, né? Nós temos o Cerrado,
a Caatinga, que se concentra ali no centro da Bahia, que representa mais ou menos 60% do nosso estado, e a Mata Atlântica, mais litorânea, representa outros 20%, né? O Cerrado ele é conhecido como o berço das águas, né? É no Cerrado que nascem vários dos nossos rios importantes, tantos que estão direcionados para a bacia amazônica, quanto o Rio São Francisco, por exemplo, né? Tão grandioso o Rio São Francisco, ele nasce no Cerrado. Além dessa importância do ponto de vista de recursos hídricos, o Cerrado também é a morada de várias espécies da fauna importantes. Também é no Cerrado que estão vários dos povos e comunidades tradicionais super importantes aqui do estado da Bahia, né? Os fundos e feixos de pasto, as comunidades quilombolas, tem no Cerrado indígenas também, geraizeiros, ribeirinhos. Então o Cerrado, quando a gente pensa em Cerrado, a gente pensa nessa diversidade de ambientes, né? Muitas vezes quando a gente pensa em Cerrado, vem aquela imagem daqueles campos planos, com aquelas árvores retorcidas, que é um tipo de fisionomia importante do Cerrado, mas na verdade existem vários cerrados, né? Existem também as veredas, as matas de galeria, os cerradões, inclusive cerrados com aspecto de floresta, né? Então o Cerrado ele é na verdade uma diversidade de ecossistemas que presta uma série de serviços ecossistêmicos importantes para a gente. No Cerrado se produz água, se produz alimento, a vegetação do Cerrado ela é importante para a regulação climática e vários outros benefícios. Então, daí o governo realizou uma série de ações, né? Vem realizando uma série de ações. Quais são essas ações específicas que o governo vem trabalhando há um ano? Isso, a gente começou no ano passado, em 2023, um programa chamado Programa Bahia Mais Verde, né? É um programa que tem uma série de ações para toda a Bahia. Especificamente para o Cerrado, nós começamos um programa especial chamado Pacto pelo Cerrado. Esse programa ele também tem uma série de ações que tem como objetivo central a conservação desse bioma pelos motivos que a gente falou na pergunta anterior, né? Pela diversidade, da biodiversidade, da sociobiodiversidade, das pessoas também. A gente acha que é super importante ter ações de conservação, né? E aí a gente tem lá no Cerrado 4 unidades de conservação estaduais, nós temos também parcerias com os municípios para estruturar a gestão municipal, né? E também ações de prevenção e combate a incêndio, operações de fiscalização e várias outras ações que fazem parte desse Pacto pelo Cerrado. Como é que essas ações elas são desenvolvidas, assim, de fato? Como é que elas ocorrem? Você falou, por exemplo, em fiscalização, né? Como é que essa fiscalização ela ocorre? Perfeito. A fiscalização ela é guiada por uma outra ação que faz parte do pacto também, que é o monitoramento da vegetação nativa, né? Com base em imagens de satélite, as equipes do INEMA monitoram a transformação da vegetação e quando é percebido que a vegetação nativa do Cerrado foi transformada numa vegetação de pasto, por exemplo, a gente verifica se aquela área teve uma autorização para aquele procedimento e se não teve, as equipes de fiscalização vão a campo para investigar o que é que está acontecendo ali, né? Então a gente tem uma ação de monitoramento da vegetação que guia as ações de fiscalização ambiental, né? Então as equipes do INEMA, em parceria com a Polícia Militar, também em parceria com o IBAMA, vão a campo e percorrem todo o Cerrado baiano para fiscalizar as supressões de vegetação, né? E com isso a gente consegue inibir infrações ambientais. E essas infrações, elas quando ocorrem, né, que vocês identificam, as ações são punitivas também? Exatamente, né? A operação de fiscalização, ela tem o objetivo também de educação, né? Então, muitas vezes a gente chega lá para orientar os proprietários, né, sobre a melhor conduta de como fazer aquela ação, mas também quando é percebido uma infração ambiental, o técnico ambiental do INEMA, ele autua aquele proprietário e pode fazer a lavração de uma multa, por exemplo, né? E aí muita gente acha que às vezes que os incêndios eles são, né, como se eles estivessem brotando do nada, né? E muitos incêndios, a maioria dos incêndios eles são criminosos mesmo. As pessoas colocam até o fogo nessas áreas. Sim. E provocam esses incêndios, como a gente está vendo aí. Essa semana mesmo o ministro Dino chegou a dizer que estamos vivendo uma pandemia, né, de incêndios florestais. Os incêndios, né, a prevenção e o combate aos incêndios florestais, ele é uma perna super importante do Pacto pelo Cerrado. Nós temos um outro programa importante do governo do estado, que é o programa Bahia Sem Fogo. Ele é um programa multianual
multi-institucional, né? Tem várias secretarias envolvidas, a Secretaria do Meio Ambiente, o INEMA, a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Saúde, a Defesa Civil, porque para prevenir e combater incêndio é necessário muitas instituições atuando, e o Corpo de Bombeiros também, obviamente, né? E a gente atua tanto no combate, porque quando o incêndio está acontecendo, é super importante uma atuação rápida, equipada das equipes, mas a gente tem feito um reforço nesse último ano, nesse último ciclo do programa, especialmente nas ações de prevenção, né? Então, a gente começou desde o começo do ano, né, tendo a previsão de que este seria um ano ainda mais seco, né, com uma umidade relativa do ar mais baixa, com ventos fortes, com temperaturas elevadas, que são condições ambientais que favorecem a ocorrência dos incêndios, né? Então, percebendo essas condições ambientais que vulnerabilizam o bioma para a ocorrência de incêndios, a gente intensificou as ações de prevenção do programa Bahia Sem Fogo. Então, fizemos várias caravanas de educação ambiental, de orientação, em parceria com todas essas instituições, para orientar as brigadas voluntárias, para doação de equipamentos, porque quando o incêndio acontece é super importante que essas brigadas estejam equipadas, né, para a proteção deles, para um combate eficiente dos incêndios. Então, nós fizemos essas campanhas, iniciamos no primeiro semestre, muito antes dos incêndios, justamente para tentar chegar nesse momento que estamos passando, um momento delicado, né, por conta dessas condições climáticas. Os incêndios estão acontecendo, mas a gente fez um trabalho preventivo para que hoje a gente tenha um número certamente menor do que teria se a gente não tivesse feito. Então, a gente foi nas escolas, nas brigadas, nas prefeituras, na sociedade, para orientar realmente o que fazer para evitar esses incêndios, né? Por exemplo, a gente tem uma prática comum na agricultura, né, que é conhecida, que é a queima controlada, que é uma prática comum que acontece entre uma cultura e outra. Nesse momento, por conta dessas condições climáticas, a gente não está permitindo essa queima controlada, né? Porque ela pode ser perigosa. Mesmo que sejam feitos todos os cuidados para que essa queima aconteça de uma forma cuidadosa, uma faísca pode gerar um incêndio florestal. E eu posso dizer que numa situação dessa é um incêndio criminoso se eu vou fazer uma queima controlada, mas ela não está permitida. Eu vou classificar essa ação como uma ação criminosa? No momento que a gente suspende, no momento atual, o INEMA suspendeu a execução das autorizações que foram emitidas para demandas para queimas controladas, né? Então, no momento, ninguém pode fazer queima controlada por conta dessas condições ambientais favoráveis aos incêndios, né? Especialmente nesses municípios para os quais foram identificados muitos focos de calor. Então, a gente entende que a situação ambiental exige um cuidado especial, né? E por isso que a gente precisa da colaboração de todos nesse momento para se evitar mesmo essa prática, que é uma prática comum, é uma prática legalmente feita, porque a gente autoriza esse tipo de prática, mas nesse momento, considerando essas condições, ela não está sendo possível, né? E se o produtor, né, fizer, mesmo ele tendo autorização anteriormente, no momento ela está suspensa, então ela é inválida e ele pode ser multado por isso. Esse é o tipo de punição que acontece nesse Exatamente. caso. Então, a gente está começando esse mês as operações que a gente está chamando de Blitz, né? Justamente para esse tipo de orientação. Então, para aquelas regiões, para aqueles municípios para os quais nós suspendemos a possibilidade dessa queima controlada, as equipes do INEMA estarão em campo para orientar os produtores a não executarem essa prática por conta dos riscos de ocasionar incêndios, e os incêndios são muito prejudiciais para todas aquelas belezas do cerrado que a gente falou na primeira pergunta, né? Porque depois que o incêndio acontece, morrem os animais, nascentes são queimadas e demora muito tempo para esse bioma se recuperar, né? Então, a gente precisa também faz parte do programa Bahia Sem Fogo, essas ações preventivas, as ações de combate, mas também as ações de recuperação desse bioma, né? Então, a gente precisa, depois, nessa cicatriz do incêndio que é formada, restaurar esse bioma para que ele volte a prestar os serviços ecossistêmicos que são importantes. O que mais destrói o cerrado? Hoje, assim, a principal causa, hoje a gente tem aproximadamente 53% ainda de cerrado na Bahia, o que é um número acima da média do que a gente tem no cenário nacional. Então, a gente ainda temos bastante cerrado e a gente entende que isso é uma grande oportunidade para a gente
pensar em um direcionamento de desenvolvimento sustentável para essa região. Então, a gente já tem lá implantada uma série de atividades econômicas super importantes para o nosso estado e a gente entende que elas precisam continuar, né, com esse viés do desenvolvimento sustentável e a gente estabelecer várias estratégias de conservação para esse bioma, né? Hoje, o principal impacto no Cerrado é justamente essa conversão da vegetação nativa em outros usos alternativos do solo. E a gente já consegue ter um balanço, a gente já consegue ter resultados para apresentar desse um ano de trabalho? Sim, a gente está muito feliz de chegar nesse momento, né? O INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele monitora os números de desmatamento no Brasil, né? E ele vem reportando uma tendência de aumento do desmatamento no Cerrado, que não é bom, mas nesse último relatório, que reporta do meio do ano passado até o meio desse ano, o INPE sinalizou que a Bahia teve o resultado mais positivo do Brasil, né? A gente conseguiu, na contramão da tendência nacional, uma redução de 52,4%, né? E isso é muito simbólico e representa o resultado dessas várias ações que estão sendo feitas de combate ao desmatamento, de investimento na conservação, das ações de operação, das operações de fiscalização ambiental, né? As operações do Mata do Guará, que é como a gente nomeia essa operação, né? Em homenagem ao lobo-guará, que é um animal símbolo do Cerrado, a gente batizou a operação de Mata do Guará, nas operações de combate, de prevenção ao combate aos incêndios. Então, tudo isso resulta a gente monitora a efetividade dessas ações do Pacto pelo Cerrado e do Bahia Mais Verde por meio desse indicador que é o quanto de desmatamento a gente está registrando, né? E aí, quando o INPE solta esse número de que a Bahia, na contramão dos outros estados, consegue uma redução de 52,4%, é algo a ser celebrado realmente. E ainda tem um destaque na tendência dos últimos 3 meses. A gente conseguiu uma tendência ainda mais forte de redução, de cerca de 70%. Então, com isso, a gente fica bastante satisfeito com esse momento. Claro que isso não significa que é a reta final, né? O Pacto pelo Cerrado, Bahia Mais Verde são programas continuados. A gente vai continuar implementando essas ações e vai adicionar outras ações também do setor privado, da sociedade civil, das prefeituras, para que a gente ganhe força na implementação dessas ações de conservação para o Cerrado, esse bioma tão importante para a gente aqui na Bahia. Tiago, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelas palavras, pelos esclarecimentos e o Agroband está sempre aberto para que você venha mais vezes e converse com a gente. Muito obrigado, a Secretaria do Meio Ambiente agradece esse convite, esse espaço aqui para divulgar nossas ações. E no próximo bloco vamos acompanhar o processo de produção da única fábrica de celulose solúvel especial da América Latina que fica aqui na Bahia. A única fábrica produtora de celulose solúvel especial da América Latina fica aqui na Bahia, em Camaçari. Semana passada, nós mostramos no Agroband a capacidade de produção da fábrica, que chega a 500 mil toneladas por ano. Hoje vamos acompanhar todo o processo de produção, da chegada da madeira até as bobinas. Agora uma curiosidade, a fábrica é de celulose, mas não faz papel. A Bahia se tornou uma referência global na produção de celulose solúvel, matéria-prima obtida a partir do eucalipto, uma árvore amplamente cultivada no Brasil, que está presente no dia a dia de todas as pessoas. O produto extraído da madeira desta planta vai ser utilizado em diversos segmentos industriais. Pode ser na indústria farmacêutica, né? Se você pegar uma bula de remédio, as cápsulas, você vai ver que ela usa celulose. Na indústria de pneu de alta performance, precisa de altas temperaturas, né, de aguentar altas temperaturas, é usada também. Usada com celofane, papel celofane. É usada na pasta de dente para dar liga, assim como no ketchup. Né, é usada no sorvete para dar firmeza à liga do sorvete. É usada como filtro de cigarro. É usada como rayon, né, para tecido, lyocell, para roupas. A aplicação é grande e diversa. Na fábrica, o processo começa com a chegada da madeira de eucalipto descascada.
Em seguida, a madeira é cortada em pequenos pedaços, conhecidos como cavacos, que são levados para a fase de cozimento. Nessa etapa, os cavacos são misturados a produtos químicos em grandes digestores, o que permite a separação das fibras de celulose de outros componentes da madeira, como a lignina e as hemiceluloses. Esse processo químico transforma a madeira em uma polpa rica em celulose. A polpa é então lavada e purificada para garantir que a celulose extraída atenda aos padrões de qualidade exigidos pelos mercados internacionais. Depois da purificação, a polpa de celulose passa por uma etapa de secagem. Essa é a área da secagem e acabamento. Ali no final você consegue ver a folha de celulose saindo do secador, sendo enrolada num jumbo. O jumbo varia de 30 a 50 toneladas. Esse no momento é em torno de 30 toneladas, depende do produto que a gente está fazendo. E ele é direcionado para o final da linha para cortar em fardo ou bobina, dependendo da especificação dos nossos clientes. Essas bobinas são preparadas para exportação, levando a celulose solúvel brasileira para diferentes partes do mundo, especialmente para a Ásia e para os Estados Unidos. Aqui é feito a impressão na bobina, a gente consegue rastrear e identificar 100% do material que é produzido aqui na Bahia. Aqui na Bracel, são produzidas 500 mil toneladas de celulose solúvel especial por ano. E a empresa é uma das líderes globais na produção desse produto. Isso aqui é uma folha de celulose solúvel, de celulose para acetato. Ela tem mais ou menos 800 gramas, parece uma cartolina de papel de celulose craft, mas não é. Essa celulose ela é usada em diferentes aplicações, na indústria farmacêutica, química, é usado para fazer uma capa de salsicha, é usado para fazer filtro de cigarro, é usado para esmalte, pasta de dente, é usada no ketchup, no sorvete, para dar liga. Então, são diferentes aplicações que a gente nem imagina. E todo esse processo é feito pensando em ações de sustentabilidade, para que aquilo que é tirado da natureza seja também devolvido a ela. Exatamente. A gente tem um projeto de que para cada hectare plantado de eucalipto, a gente tem um hectare preservado. Aqui na Bahia, a gente está aí com 99% já. E como você pode ver, conhecendo as nossas áreas, a gente tem mata nativa em todas as nossas florestas. Por hoje ficamos por aqui. Você pode rever o programa nas nossas redes sociais, isso durante a semana inteira, para matar a saudade. Até o nosso próximo encontro, domingo que vem, às 7h30 da manhã, e com Catiane Magalhães, que vai estar de volta. Eu me despeço por aqui, desejando a todos um bom restinho de domingo. Até a próxima!